Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nesse início de semana, né? Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026, né? Quero aqui falar novamente, lembrá-los, por favor, quem puder colabore com o nosso canal, né? Esse final de semana foi um final de semana difícil para a gente aí de colaborações, então, por favor, o pessoal que puder ajudar o canal, segue aí o número da chave do Pix e o número da conta no Bradesco, e eu agradeço imensamente quem puder fazê-lo, né? Aqui nós vamos falar novamente sobre uma percepção que eu tenho pelo ritmo que as coisas estão tomando e que eu venho dizendo no canal já desde o final de janeiro, né? Que as coisas têm que acontecer rápido esse ano. Por quê? Porque o Donald Trump, ele quer um 4 de julho diferente esse ano, né? Esse ano, o 4 de julho, ele vai ser marcado na história. E por quê? Porque serão 250 anos da existência de uma grande nação, que são os Estados Unidos da América, né? Contados a partir do dia 4 de julho de 1776, quando eles tiveram a sua independência. É dali que eles iniciam a contagem de tempo que a nação deles existe, né? Antes da independência era um aglomerado de estados que respondia basicamente à coroa britânica, ao Império Britânico, né? Então é assim, o Trump ele está acelerando as suas ações para que no dia 4 de julho, e além disso tem uma outra festividade lá muito importante que atrai a atenção do mundo inteiro, que é a Copa do Mundo, e não adianta as pessoas virem aqui escrever, eu não ligo para a Copa. Você pode não ligar, mas o mundo inteiro para o que está fazendo para assistir a Copa do Mundo. É a celebração esportiva mais importante da humanidade, que ocorre a cada 4 anos. Então, não interessa se as pessoas assistem, não assistem, se gostam, se não gostam. O que interessa é que é um período que chama a atenção do mundo inteiro. E o Trump vai aproveitar para essa atenção que o mundo inteiro vai dar para a Copa do Mundo, que também será nos Estados Unidos, e quer fazer um 4 de julho inesquecível, né? Um 4 de julho bem especial, comemorando os 250 anos e com um mundo totalmente diferente, né? Eu tenho certeza que ele deve estar preparando um discurso que ele vai contar tudo que ele fez nesse ano e meio, né, que ele teria de governo então até essa data, né? A queda de Cuba, a mudança de regime em várias, mudança, né, de governos na América Latina, indo para a direita, um controle maior do continente, a queda do regime iraniano, que o Trump espera que ocorra até meados do ano, né? Veja, o Trump veio para cima com algumas notícias vindas do Irã, né? Veio na sua
coletiva, ontem, se eu não me engano, hoje de manhã também teve alguma coisa, e ele falou o seguinte, duas coisas muito importantes. Ele disse que se o Ayatollah Khamenei Filho, que agora assumiu o poder ontem no Irã, não é oficialmente, se ele não fizer um acordo, não se render, ele não vai durar muito. Alguns dias ele vai durar apenas. O Trump disse isso abertamente. E também falou que o Irã está somente com mísseis balísticos, né, para poder atacar o Israel e os seus inimigos ali, Estados Unidos, as nações do Oriente, né, que eles atacaram e depois vieram pedir desculpas, né, que balela. Só que tem um porém que eu quero chamar a atenção de todo mundo aqui, é o seguinte, o Irã, segundo Donald Trump, ele tem várias bases de lançamentos de mísseis balísticos, que é onde ele calca a sua guerra, tanto que eles ficaram sem a marinha, mas não é nada tão relevante para o Irã nessa guerra. A marinha, ela não importa tanto quanto os mísseis balísticos, que eles tinham acho que 3.000 antes do início da guerra, né, do reinício da guerra, né, agora em fevereiro, dia 28 de fevereiro, e isso é o mais importante para eles, a arma principal deles são esses mísseis, né? Então o que acontece? Eles estão montando bases, segundo Donald Trump, em locais que são densamente povoados. Olha só que curiosidade. Por quê? Porque o inimigo iraniano, o inimigo do mundo, ele conta com um bom senso norte-americano e israelense de não atacar áreas densamente povoadas, lógico, por população civil, para não matarem civis. Só que o próprio regime iraniano, que mata os seus civis, né, principalmente aqueles que vêm a protesto, aparecem nas câmeras de controle ali que eles têm das ruas, né, eles identificam aqueles que foram a protesto pelas câmeras de vigilância, né. Então eles mesmos matam a sua população e contam na guerra, olha só, olha que antagonismo, né, porque é um regime totalmente opressor, um regime que precisa cair, ele conta com um bom senso que esse próprio regime não tem, de que o seu inimigo, Estados Unidos e Israel, não atacaria então essas bases de lançamentos de mísseis balísticos, pelo fato delas estarem em áreas densamente povoadas, né? É como o Hamas faz, a mesma estratégia, monta uma base num hospital. E aí, se os israelenses atacam a base, acertam o hospital, vai morrer gente idosa, vai morrer criança. Aí eles vêm na mídia dizer assim, olha, Israel matou crianças, Israel matou gente idosa, civis. O que ele não vai contar é que a base de apoio dele estava lá no subterrâneo do hospital ou numa sala do hospital, né? Aí vem Israel dizer, não, mas eles tinham ali, eles estavam atacando a gente do hospital, né? O hospital era tipo um esconderijo, uma base secreta. É assim que funciona. E o regime iraniano está fazendo a mesma coisa agora, né? Segundo Trump, os mísseis balísticos e as bases que restam a eles estão nesses locais densamente povoados, né? Por que o Trump falou isso? Porque eu acho que em um determinado momento eles vão ter que, né, Estados Unidos e Israel vão ter que atacar essas bases também. Ele está falando isso de uma certa maneira para evitar uma surpresa, né, depois com o Irã dizendo que eles atacaram áreas civis. Não, ele está, muito provavelmente, ele vai alertar o povo do Irã, de alguma maneira, né, ou hackeando. Eu vi que Israel hackeou a TV estatal iraniana e colocou um discurso do Benjamin Netanyahu, traduzido em Farsi, né, que é a língua persa que o Irã fala, né, pela inteligência artificial, e esse discurso do Netanyahu passou na televisão estatal iraniana, né? O Netanyahu lá falando em Farsi diretamente para o povo iraniano. Então pode ser que o Trump ou o próprio Benjamin Netanyahu façam a mesma coisa e pedir que o povo se afaste de locais que desconfiem que existam essas bases de lançamentos de mísseis, porque os americanos vão sapecar, né? Vão atacar essas bases. A única maneira do Irã se render, porque o Irã está dizendo que não vai se render, não vai se render. Agora, o Irã está com dificuldades econômicas, eles vieram de sanções muito pesadas, não é?
eles vão ter problemas com o comércio do petróleo com a China, por causa do próprio fechamento ali do Estreito de Hormuz, que eles mesmos estão provocando. Várias nações da Terra já pararam a sua produção de petróleo, porque tem muitos navios parados, sei lá, 300 de um lado, 350 de outro, do Estreito de Hormuz, todos parados, né? Uns não conseguem entrar no Golfo Pérsico, né? Estão ali na boca ali do estreito, ali no Golfo de Omã, tentando entrar no Golfo Pérsico, e outros do Golfo Pérsico tentando sair com estoque de petróleo também não vão conseguir, por causa de toda essa situação tensa e do fechamento do Estreito de Hormuz ali como passagem, né? Que se ficar muito tempo, o pessoal que está aqui acompanhando o nosso canal sabe que vai ser um problema, até porque os mercados já abriram com o petróleo, barril do petróleo Brent cotado a mais de $110, isso hoje de madrugada nos mercados asiáticos, né? Mas voltando aqui então o Trump está aguardando um 4 de julho magnífico, né? E com um mundo totalmente diferente. Veja, as notícias que eu venho postando lá nos nossos grupos do Telegram, e que já uma boa parte da mídia está falando, né? Apareceu uma repórter chamada Mariana Jimenez, Mariana de alguma coisa, do UOL, é uma jornalista que tem muito contato lá dentro da Casa Branca, né? Ela está dizendo que nos próximos dias, que pode ser essa é uma semana acho que decisiva para o Brasil, né? Porque nos próximos dias o Donald Trump já vai classificar o Comando Vermelho e o PCC, né? Que é as duas facções aqui que atuam no Brasil fortemente, como organizações terroristas. Isso implicaria dentro das próprias forças americanas atuarem aqui no Brasil, como estão fazendo no México, né? Porque no México eles pegaram lá o El Chapo recentemente, né? Que era o líder ali do cartel de Jalisco, né? E deu aquela baita confusão no México esses últimos dias. Foi com autorização foi a própria polícia mexicana, mas trabalhando com a CIA, com a inteligência norte-americana, para pegar o cabeça do cartel, né? Então muito provavelmente isso vai acontecer no Brasil também. E o que se fala, e eu postei notícias sobre isso também lá nos nossos grupos do Telegram, é que o próprio ministro do STF, o André Mendonça, né, ele vai autorizar esses grupos americanos a agirem também dentro do Brasil. Afinal de contas, será bom para o Brasil, né? Porque ele vai ajudar o nosso país a combater essas gangues aí, que o nosso governo insiste em dizer que são apenas criminosos comuns e que não podem ser classificadas como organizações terroristas, etc, etc. O governo Lula ainda insiste nessa teoria, né? Agora, voltando, todas essas coisas que estão ocorrendo, principalmente no nosso Brasil, fazem parte aí, com certeza, dessa agenda do Donald Trump para que a verdade venha à tona, né? Não vou dizer provocar mudanças, porque provocar a mudança ela vem naturalmente. Basta você colocar a verdade à tona, tirar o tapete, né? Tirar toda a sujeira debaixo do tapete e mostrar, escancarar para a sociedade. Tanto que a gente vê hoje que jornalistas de esquerda, nomes famosos como o Gabeira, né, já estão aí criticando o próprio Supremo Tribunal Federal brasileiro, né? Ou seja, estão tirando toda a sujeira debaixo do tapete, e a mídia, obviamente, ela quer se eximir de toda a parcela de culpa que ela tem quando ela apoiou essa situação, né, do Supremo brasileiro passar por cima de todos os poderes e determinar, né, interpretar com uma visão própria, né, algumas pessoas do Supremo interpretar a Constituição brasileira com uma visão própria que facilitaria só para um grupo político, só para a esquerda, né, facilitando a situação para a esquerda continuar com o seu projeto de poder, né? Então, obviamente que não dá para eximir, né? Não dá para a gente falar os americanos não tem nada a ver com isso, até porque lá atrás, quando todo mundo ficou desesperado, lá naquela sexta-feira, 12 de dezembro, todo mundo ficou desesperado, né?
pessoal da direita, eu digo, que tiraram a lei Magnitsky dos ombros do Alexandre de Moraes e da sua esposa, Viviane Barsi, a direita brasileira entrou em choque, né? Entrou em choro, em lamentações, e não foi nada disso, né? Porque o americano é um cara extremamente pragmático, ele pensa assim, se uma estratégia não está dando certo, eu encerro essa estratégia e vou para a próxima, né? Vou tentar, se o plano 1 não está dando certo, eu tento o plano 2. Ou seja, se o plano A falhou, né? Olha, o plano A aí não está dando certo, não. A sanção não está funcionando, os bancos continuam operando com tal pessoa. Ah, então vamos para o plano B. E o que era o plano B? Jogar toda as descobertas, a sujeirada aí do Banco Master na mídia, né? Muito provavelmente isso aqui é um achismo meu, né? Mas pode ser que aconteceu de verdade. A Globo foi pressionada a mudar de lado. Olha, ou vocês trabalham conosco, a gente vai ter uma situação especial, quem sabe até uma Magnitsky para os diretores aí, o que colocaria a Globo numa situação péssima, né? E pode ser que a Globo, olha, decidiu, né? Aqui, volto a dizer, é uma alta probabilidade, eu estou achando isso, né? Não é uma notícia, né? É uma percepção. E a Globo teve que, bom, então agora vamos noticiar. Vocês abrem tudo que vocês têm aí e a gente noticia aqui, a gente mostra para a população brasileira como foi na época da Lava Jato, né? Na época da Lava Jato foi assim que aconteceu. As coisas eram abertas ali pelo grupo de Curitiba, obviamente que com a ajuda dos americanos, e jogava tudo na mídia, e a mídia mostrava sem parar, né? Então você imagina o povo brasileiro voltando do trabalho à noite, né? Tomava um banho, ia jantar, ligava o Jornal Nacional e todo dia se falava na Lava Jato. Despejava-se a verdade, a realidade do que esse grupo de socialistas e o PT, o pessoal, estavam fazendo com o Brasil, juntos com o Centrão, obviamente, jogando todos os dias na fuça da sociedade, na cara do cidadão comum, que trabalha 10 horas por dia, levanta cedo para sustentar esse país, e todo mundo ficou de saco cheio, farto, e votou num homem que representava o contrário de tudo isso, que era o Jair Bolsonaro, né? Então agora não é diferente, só que, né, eu acho que é muito mais grave ainda do que a Lava Jato. Por quê? Porque agora a Lava Jato envolvia políticos e empresários, né, empreiteiros. Todo esse caso envolve o poder judiciário também, o que é muito maior, né? Ou seja, envolve todo um esquema. Não complica só um grupo político, né? Dois grupos políticos, que na época foi a Lava Jato, o Centrão e o PT, né? E a esquerda. Não, isso aí está implicando a República, né? Porque implica as instituições, ou seja, a Procuradoria-Geral da República está no meio, um poder judiciário, enfim, é uma situação bem complicada, muito complicada mesmo. Outra notícia que nós temos também essa semana é que parece que a Polícia Federal vai pedir a prisão do Fábio Luiz Lula da Silva, né, o Lulinha, que estava envolvido em todo o esquema aí do escândalo do INSS. Né? Parece que a quebra de sigilo bancário identificou passagem de milhões de reais, acho, se eu não me engano, 19 milhões de reais na conta dele. E eu vi a Mônica Bergamo hoje da Folha de São Paulo, né, com essa notícia dizendo que isso pode ocorrer, que a Polícia Federal ainda está conversando sobre essa possibilidade de acontecer logo isso aí. Agora, todas essas aberturas, né, de arquivos, tudo isso está sendo mostrado para a sociedade brasileira, mas não tenho a mínima dúvida, isso é pressão do DOJ, né, o Department of Justice norte-americano, que precisa, de uma certa maneira, reverter tudo que foi feito pelos democratas para que, né, o Jair Bolsonaro fosse apeado do poder lá no fim de seu governo, para que ele não fosse reeleito e que a esquerda voltasse ao poder. Afinal, os democratas queriam trabalhar com a possibilidade da esquerda voltar ao poder do Brasil para, né, os desmandos aqui prosseguirem. Né? Os democratas, não contentes em destruir os Estados Unidos da América, queriam destruir o mundo todo. Né? Tanto que
Eles que andaram provocando o Vladimir Putin, né, com o seu Deep State, a Vitória Nuland, desde 2014, quando eles derrubaram ali, com aquele golpe da Praça Maidan, eles derrubaram o Yanukovych, que era o presidente ucraniano alinhado com o Vladimir Putin, e de lá para cá desestabilizaram toda a Ucrânia, colocaram um Deep State profundo lá e no fim provocaram uma guerra gigantesca, né, que começou lá em fevereiro de 2022 e que até agora ainda não acabou, né? Guerra que a gente chama de guerra proxy da OTAN contra a Rússia, usando aí a Ucrânia, né? Então é assim, o Trump está com muita pressa, vocês estão vendo operações em vários locais do mundo, ele está dizendo que o governo cubano também vai cair em breve, né? O regime cubano vai cair em breve, né? Que eles também têm que fazer um acordo. Então, aqui a minha percepção diz, né, a minha, digamos assim, a minha experiência, a minha visão aqui está me dizendo que o Trump está preparando esse 4 de julho diferente, magnífico na opinião dele, fazendo um discurso de tudo que ele fez em somente 1 ano e meio de governo, que o mundo será mais seguro, que o mundo está totalmente diferente. Para isso ele vai ter que derrotar o Irã, nos próximos 100 dias, né? Eu tenho falado em 100 dias, né? Dentro de 100 dias, eu comecei a dizer, acabando o carnaval, a gente teria mais ou menos aí uns 100 dias, talvez um pouco mais, um pouco menos. Ou seja, ele quer, o 4 de julho, na cabeça do Trump, o mundo tem que estar diferente, né? Ele tem que estar mais seguro. Para aí, então, eles vão começar efetivamente com aquele grupo, né, a paz, né? O Conselho da Paz, que vai substituir ali a ONU, que nunca serviu para correr atrás da paz e proclamar a paz na humanidade, né? A ONU nunca serviu para nada, muito pelo contrário, ela trabalhava pela agenda dos globalistas, né? Ela nunca impediu que as guerras acontecessem, ela nunca trabalhou para as guerras acabarem efetivamente, ela sempre teve uma postura mais passiva ali, né? E agora o Trump está dizendo que o seu Conselho da Paz é para efetivamente, num primeiro momento ali, eles reconstruírem Gaza, né? Fazerem uma nova Gaza, e depois isso aí seria usado no mundo inteiro, né? Obviamente substituindo a ONU. O que o Trump quer é acabar com a ONU, né? Ou seja, é a nova se restabelecendo e se estabelecendo fortemente sobre a agenda da NON, né? Tentando aí a todo custo derrotar a NON, ou pelo menos atrasar a longo prazo aí os planos da NON, dos globalistas, né? Então é isso que eu venho dizendo no canal, por isso que eu insisto nessa questão aí dos 100 dias, né? Ou seja, vão se intensificar todas essas ações nesse período aí até a Copa do Mundo, enquanto a Copa do Mundo, né, estiver rolando, né, no comecinho da Copa do Mundo, né, até o dia 4 de julho é o que eu imagino. Coincide até com a agenda brasileira, porque a agenda brasileira é muito esquisita, né? Primeiro, tudo começa depois do carnaval. Janeiro e fevereiro é férias, é período de praia, cerveja, o pessoal não quer saber de nada, né? Todas as empresas dão férias para o seu alto escalão, é assim que funciona. O alto escalão só pega férias em janeiro e fevereiro, então não se tomam decisões em janeiro e fevereiro. Aí começa depois do carnaval o ano. Só que depois do carnaval eram 3 meses até começar a Copa do Mundo. E aqui no Brasil, Copa do Mundo para efetivamente o país. O país para a Copa do Mundo, né? Então, significa o quê? Que então o Brasil iria andar 3 meses e depois parar de novo, e parar num prazo maior, porque acabando a Copa do Mundo, aí começa a campanha eleitoral, que de uma certa maneira, pelo fato desse ano estar aí muito polarizado, eu diria até mais polarizada do que de 22, né? Apesar de que eu acho que a grande maioria hoje está pendendo para a direita, né? Isso significa que a campanha também paralisaria a tomada de decisões no país, né? A gente não está falando em paralisar trabalho comum, o comércio, tá? Paralisa o quê? A tomada de decisões, ainda mais com a situação da guerra, o petróleo disparando de preço, Copa do Mundo, eleição, todas as grandes empresas vão parar de tomar decisões, vão esperar
o ano correr, né? Vão esperar o barco correr para ver que decisões vão tomar. Então, meio que coincide com a agenda brasileira ali é um ano de 3 meses praticamente, né? Março, abril e maio. Então, né, e ainda assim com tomada de decisões, eu acredito, de poucas empresas e decisões muito cautelosas, porque é um ano totalmente diferente, né? Então é isso, essa é uma análise, né, que eu tenho, que o Trump está esperando aí e quer fazer um 4 de julho diferente, e por conta disso é que ele vem correndo com a agenda dele. Ele quer derrotar o regime iraniano, vai derrubar o regime cubano, vai acertar a situação no Brasil, no México, na Colômbia eu estou vendo que ele não está dando muita bola, porque a própria Colômbia vai se acertar sozinha agora em maio, com a eleição que vai tirar a esquerda do poder, né? As Farcs do poder, né? Porque o Petro ali é um candidato das Farcs que viraram partido político, né? Então é isso, gente. Essa é a nossa análise de hoje. Essa é uma semana que vai acontecer muita coisa. Estão dizendo aí sobre o pedido de prisão do Lulinha, estão dizendo do Trump decretar, então volto a dizer, o CV e o PCC como organizações terroristas, o que vai mudar a visão norte-americana sobre o Brasil, né? Poderão vir sanções mais ainda para o Brasil. Então essa é uma semana que pode decidir aí, pode acontecer muita coisa, vamos ficar de olho, e eu vou falando aqui no canal e postando as coisas lá nos grupos do Telegram, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado, por favor colaborem com esse trabalho, com esse canal, não deixem esse trabalho morrer na praia. Uma excelente semana para todos e até amanhã, valeu pessoal, tchau! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.